viajantes! Esse é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. E o nosso podcast conta com o apoio e patrocínio da MPM Trips Longe e Perto para montar as suas viagens e também da Open Book, assessoria empresarial, contábil e financeira, e da Ester Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos dos principais vinícolas do mundo. Boa tarde, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente tem uma convidada que é a Liliane. Eu tô com a Mari também e vou deixar a Liliane se apresentar para saber sobre o que a gente vai conversar. Boa tarde, Liliane, tudo bom? Olá, boa tarde. Meu nome é Liliane Segura, eu sou sócia da Open Book e sou contadora formada em contabilidade, doutora em finanças e professora da Universidade Mackenzie. Então, a ideia hoje é conversar sobre contabilidade. Então, seja bem-vinda. Obrigada por ter atendido esse convite da gente para conversar aqui no podcast. Eu vou começar com uma introdução, assim, uma pergunta bastante genérica. A gente vê hoje em dia, principalmente no Instagram, pessoas que viajam, postam muito fotos de viagem, fotos muito bonitas, e muita gente começou assim, começou a virar um negócio, começou a levar isso para um lado, deixar de ser só fotos pessoais e ter alguma coisa profissional. Ou mesmo quem não tem, até tem curiosidade de saber quando é que isso virou um negócio. E aí a minha pergunta é assim, quem está começando, para quem tem um blog, eu tenho Instagram, pensa nessa possibilidade, como é que eu sei qual é a hora de virar uma empresa, o que implica isso, onde é que eu tenho que tomar cuidado, porque não é de uma hora para outra, né? Eu preciso de um norte. Assim, na tua experiência com contabilidade, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado quando a gente está recebendo dinheiro, né? Porque a gente tem sempre que prestar contas para a Receita Federal, né? Então, isso é um ponto bastante importante que a gente tem que tomar cuidado. As receitas que a gente acaba recebendo, elas começam pequenininhas, talvez pouco significantes em um primeiro momento, mas ela vai tomando forma, né? E ela vai caindo na conta corrente e isso vai se misturando com as outras atividades que a gente tem. Então, o que a gente sempre diz aos nossos clientes é o seguinte: primeiro, planejar o que eu quero fazer, né? Eu acho que planejamento, as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma ideia do que eu quero ser, né? Como empresa ou como negócio ao longo do tempo. Então, a primeira coisa é planejar. O que eu quero? Eu vou transformar isso em um negócio, tá dando rentabilidade, eu começo a receber, eu visualizo isso como um possível negócio, então peraí, eu preciso planejar o que eu vou fazer. Esse dinheiro caindo na conta, não planejadamente, ele pode primeiro trazer um risco como pessoa física, porque o governo hoje tem acesso ele não tem acesso à sua conta corrente, mas ele tem acesso a todas as transações em conta corrente. Então, vai ser muito difícil para você explicar para o governo, por exemplo, que em algum momento você recebeu 10, você declarou 10 e recebeu 30. Então, essa prestação de contas para o governo, ela vai ter que acontecer em algum momento. E quando você vai começar a fazer prestação de contas, você tem algumas opções. Não é o meu foco, não é a minha atividade principal, então eu não quero uma empresa relacionada a isso. Então, eu vou fazer um carnê-leão, eu vou fazer uma declaração de que eu recebi isso de pessoa física ou jurídica, tem diferença entre uma coisa e outra, e vou pagar os impostos referentes a isso. Chega um momento em que pagar isso como pessoa física é muito caro, porque você vai ter uma série de tributações e o imposto de renda de pessoa física, ele é sempre proporcional ao que você ganha, quanto mais você ganha, mais você vai pagar, né? Então chega uma hora em que essa tributação ela não vale a pena para ser feita como pessoa física. Então agora está na hora de eu começar a pensar como é que eu vou tratar essas receitas, como eu vou tratar esse ganho que eu estou tendo no meu blog ou no meu site e começar a planejar se está na hora de abrir uma MEI, está na hora de abrir uma empresa do Simples Nacional, tá na hora de... Como é que eu vou tratar esse segundo negócio, ou primeiro negócio, dependendo de como que a pessoa tá esperando, né, qual é a expectativa dela, e a partir daí fazer o tratamento disso dentro de uma empresa e não mais como pessoa. Olá, Liliane, tudo bom? Obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Já fizemos 2 podcasts com o FinaCast sobre planejamento financeiro para o viajante, e dessa vez é o planejamento financeiro
financeiro para quem tem uma empresa de viagem ou para quem quer começar um negócio digital relacionado a isso, ou mesmo a outras coisas, né? Quem tiver dúvida e estiver ouvindo, pode mandar um e-mail para maripelomundo@gmail.com. A gente passa todos os podcasts anteriores, a gente passa nossas redes, nossos contatos e também o contato da Liliane para quem quiser começar um negócio estruturado, tiver alguma dúvida específica. Mas vamos lá. Liliane, eu tenho uma pergunta. Antes de abrir uma MEI, que perguntas que a gente tem que se fazer e que cuidados que a gente precisa tomar? Algumas coisas que você tem que tomar cuidado vale a pena eu abrir uma MEI? Eu tenho condições hoje, como pessoa física, de abrir uma MEI? O que é condições? Eu não sou sócia de nenhuma outra empresa, eu não tenho outros rendimentos como pessoas físicas que aumentem o meu ganho para cima de R$81 mil por ano. Eu tenho uma série de condições. A minha atividade, ela se encaixa na atividade da MEI, eu posso ter esse tipo de atividade. Então, eu tenho uma série de condições que eu preciso avaliar para saber se eu vou entrar com MEI. Segundo ponto que é importante, assim, eu abri uma MEI, então não posso ficar tranquila, não preciso fazer mais nada, só vou fazer o faturamento e receber o dinheiro. Não. Quando você decide abrir uma empresa, seja ela do tamanho que ela for, quando você decide abrir uma empresa, você está criando uma empresa e você precisa ter controle. Então, a partir daí, a melhor maneira de você gerenciar essa empresa é controlando os gastos, os recebimentos, os pagamentos, fazendo a contabilidade. Mas MEI não precisa ter contabilidade. Depende. MEI precisa ter contabilidade porque o ganho que você vai ter relativo a essas atividades, para que ele não seja tributado, ele tem que ter contabilidade regular. Caso contrário, ele vai ser tributado, toda a variação acima do lucro presumido vai ser tributado também. Existe uma ideia de que MEI não precisa de contador e não é verdade, porque na hora de você distribuir esse lucro, na hora de você fazer a tua declaração de pessoa física, quando você recebeu esse dinheiro, você vai ter que saber o que é que você tem que declarar. Então, isso também é uma coisa importante, por isso o planejamento, por isso o controle de gastos, por isso a regular contabilização do que você do que está entrando e saindo de dinheiro. Em outros casos, pode ser que você chegue à conclusão de que, eu estou ganhando demais, ou a minha intenção é crescer, então talvez a MEI não é a melhor solução. Talvez eu vou abrir uma empresa do Simples Nacional, no primeiro momento, e aí você vai para um outro passo. Quais são os códigos, o que implica determinados códigos, cada um tem uma tributação, essa tributação vale a pena, não vale a pena. Então, todo esse estudo, ele tem que ser feito antes de você abrir a empresa. Liliane, você tocou num ponto muito importante que é o de planejamento, e aí eu vou te pedir para a gente fazer um outro podcast só sobre isso, porque eu vejo pelo nosso caso, a gente planejou bastante antes de começar, mesmo assim ainda faltou muita coisa que a gente teve que fazer ao longo do caminho, e ainda tem muita coisa a se fazer, e os custos são altos quando a gente não planeja com antecedência. Então, vai ser um prazer gravar um outro podcast que vai ajudar muita gente nessa parte de planejamento. E quem tiver alguma pergunta, manda para maripelomundo@gmail.com. A gente aproveita para responder também. E, Liliane, para quem está com um negócio, quando que a pessoa sabe que é o momento de passar de pessoa física para pessoa jurídica? É um valor X? É uma necessidade de um documento a mais? É uma porcentagem em cima de alguma coisa? O que define isso? Você precisa ver o quanto isso é proporcional ao que você ganha com outras rendas, por exemplo, né? Eu acho que isso é um bom parâmetro. Isso está sendo, para mim, 10% da minha renda normal, da minha renda com outras coisas. Ele é razoável, ele é pequeno ainda, talvez eu não tenha tanta necessidade de fazer uma outra empresa, porque essa movimentação na minha conta ela não é tão grande. Isso já é 50% da minha renda com outras coisas. Poxa, 50% significa que você precisa declarar, porque você vai ter uma movimentação na tua conta muito além do que você está dizendo para o fisco que você arrecada, né? E isso somado à tua renda pessoal, a tua renda com outras coisas, ela pode aumentar muito a tua carga de imposto de renda. Então, isso tem que tomar cuidado. Então, se isso é uma coisa relevante, já começou a crescer, isso é uma coisa relevante em relação ao que você ganha em outras fontes, então você tem que começar a pensar em criar uma empresa, porque isso vai te dar
dar problema na tua declaração para o fisco mais para frente, entendeu? Então, eu acho que, assim, esses parâmetros, eles são importantes para que você comece a pensar, poxa, parece pouco, mas quando eu somo tudo, isso dá uma renda alta, né? Ou, essa é a única renda que eu tenho, por exemplo. Pode ser o caso. Essa é a única renda que eu tenho. É pouco, mas é a única renda que eu tenho. Bom, então você já tem que começar já, porque você precisa declarar essa renda de alguma forma. Você vai começar a comprar coisas, você vai começar a adquirir, a movimentar dinheiro em cartão de crédito, você vai começar a movimentar esse dinheiro no mercado, e você precisa ter uma fonte para mostrar para o governo que você tem de onde tirar o dinheiro. E diferente de uma loja física, que obrigatoriamente você tem que definir um nome, alugar um espaço, ter um estoque, os negócios digitais, eles vão surgindo, e quando você vê, já tem um nome no mercado conhecido, já tem vários produtos que as pessoas querem comprar e tudo, e muito informal. A partir daí é preciso registrar a marca e fazer uma série de coisas. Isso tudo dá para fazer sozinha? É assim, a gente atende muita empresa pequena, startup, né? E uma coisa que a gente sempre conversa com as pessoas é assim, existem profissionais que são especializados em fazer isso. A pessoa que está criando uma empresa, geralmente ela não é especializada em fazer isso. Então, ela tem um nome, ela tem a ideia, ela sabe muito bem o negócio dela, mas ela não sabe quais são as implicações legais que você tem em criar um nome tal, ou fazer um registro, o que vai acontecer se ele não criar, se alguém for lá e usar o teu nome como, uma vez que você faz o nome da tua empresa, alguém vai lá e usa, então você precisa conhecer essas implicações legais, né? Então, existem profissionais especializados em fazer isso. Então, o contador e o advogado são pessoas que te dão assessoria para que você consiga desenvolver isso. Mas por que eu sou tão pequeno? Eu preciso de um contador ou um advogado, ou um contador e um advogado. Porque esse negócio que você está criando agora, talvez ele não fique pequeno a vida inteira. E ele vai ter outras implicações. E esse planejamento ele tem que ser feito quando pequeno. Porque a gente tem casos, e a gente pega muito caso nos nossos histórios, em que a pessoa já tem um investidor anjo, já tem uma pessoa para aportar capital, e a empresa está completamente desestruturada. Então, assim, você tem a pessoa, você tem o negócio, você conseguiria crescer, mas você tem que começar do zero, porque a empresa não foi planejada. Então, esse planejamento parece uma coisa muito diferente do que se fazia com as empresas anteriores, mas esse planejamento ele tem que ter mesmo uma pessoa que está trabalhando com blog, uma pessoa que está trabalhando com site, com internet, porque se eu não tiver essa preocupação agora, eu posso ter que começar do zero mais para frente quando eu tiver aporte de capital. Então, isso vai custar muito mais caro do que você fazer esse planejamento a partir de quando ela é pequenininha. E como que funciona para fechar uma empresa, para descontinuar um negócio hoje? Porque a gente tem essa ideia de que é muito complicado, então talvez não comece pela dificuldade de encerrar depois, caso não seja um plano a longo prazo, seja uma coisa mais temporária. E também os custos de manter uma empresa todo mês, sendo que às vezes a receita não entra todo mês. O fechamento de uma empresa ele é bem mais facilitado do que era há 5 anos atrás, né? Para uma empresa do MEI, você tem que fazer uma declaração. Esse ponto que você está apontando é uma coisa muito importante, porque as empresas criadas, elas não morrem sozinhas. Então, uma vez que eu decidi criar uma empresa, eu tenho que cuidar dela até o momento em que eu decida que eu não vou mais trabalhar com essa empresa. Então, mesmo uma MEI, que é uma coisa simples, que você vai fazer um documento para abertura, que você vai fazer um planejamento no dia a dia, você tem algumas declarações para fazer. Quando você decidir fechar, a tua obrigação com essa empresa, ela só cessa no momento em que você declarar para o governo que essa empresa encerrou. Então, você tem que fazer numa MEI, para você encerrar, você mesmo, pessoa física, pode ir lá e fazer o encerramento. Você não precisa de uma pessoa especializada para isso. Da empresa no Simples Nacional, você já tem toda uma estrutura empresarial criada, e aí você também precisa fazer um distrato, você também precisa encerrar, mas aí você precisa de uma pessoa mais especializada, mas os custos têm diminuído bastante em relação ao que era antes, porque você só tem que... Os cadastros hoje são únicos, então o importante é você informar o governo que você encerrou a empresa e que, portanto, você não vai mais ter obrigação fiscal em relação a isso. É muito importante lembrar que qualquer empresa, seja ela MEI, seja ela empresa do Simples, qualquer empresa tem obrigações fiscais mensais. Então, você precisa ter alguém que te auxilie, ou você precisa entrar e cumprir com as obrigações fiscais. Na MEI, você não é obrigatório ter um contador. Numa empresa do Simples Nacional, você tem que ter um contador para fazer isso.
isso. Mas você tem diversas obrigações mensais. Então, essas obrigações mensais precisam ser cumpridas com o governo. Eu preciso dizer para o governo, eu estou aqui, eu tenho esse faturamento, eu tenho tais informações para que o governo também controle as empresas que estão abertas no país. Então, não pode esquecer disso. Independente de você ter uma sazonalidade, por exemplo, 2, 3 meses que você não faturou nada, aí no mês você concentra um faturamento, independente de você estar zero, e para, sei lá, um teto X no outro mês, depois você baixa, você todos os meses tem que fazer, você tem uma declaração para fazer. As declarações, sim, é verdade isso. No MEI, você tem um valor fixo mensal para pagar, então, independentemente se você faturar ou não, esse valor é fixo, né? 52 ponto alguma coisa que a gente tem. Então, você não paga sobre faturamento, você paga mensal. Então, independentemente, tem muita MEI sendo encerrada pelo governo, porque a pessoa pensa exatamente nisso, mas eu não tenho faturamento, por que eu vou pagar, por que eu vou fazer os pagamentos? Então, você tem que saber que você tem uma obrigação mensal. Você tem uma empresa, qualquer que seja ela, a obrigação é mensal. Seja a obrigação mensal com impostos, quando você tem faturamento, seja a obrigação mensal de enviar declarações. Se eu não faturei nada, eu também preciso enviar declarações mensalmente dizendo que eu não faturei nada. Então, a obrigação de mostrar para o governo que você existe e como essa empresa está funcionando, ela é mensal. Ela é mensal para as atividades normais da empresa e uma vez por ano você tem que fazer a declaração anual da empresa. Então, essa carga de obrigações acessórias é para quê? É para eu mostrar para o governo que essa empresa existe, que essa empresa é legalizada e que ela tem um funcionamento, seja ele sazonal ou não, mas ela tem um funcionamento regular. É isso que ele está querendo dizer. Então, independentemente se você tem faturamento ou não, e por isso o fato de você planejar, né? Porque às vezes você fala assim, mas é muito caro pagar todos os serviços atrelados à abertura da empresa. É caro, eu sempre digo, empresa custa, e se a gente decidir ter uma empresa, a empresa custa e ela vai custar mesmo, e ela tem risco. Então, por isso a necessidade de planejamento, para que eu tenha o menor custo e o menor risco possível. E os benefícios atrelados a ela, óbvio. Eu não estou falando só da parte ruim, eu estou falando da parte boa também de ter uma série de benefícios, mas eu preciso saber que essas obrigações são mensais, independentemente do faturamento. Mais uma pergunta bastante leiga aqui. Em termos de contribuição para a pessoa que é sócia da empresa, ou de uma MEI, ou do Simples, como fica a história da aposentadoria? Então, a MEI, ela tem esse benefício do pagamento mensal de R$ 52, e ali está incluído o teu benefício de aposentadoria. Só que o que acontece? Está incluído o benefício de aposentadoria, mas apenas no limite de um salário mínimo, que é o que está estabelecido por lei. Então, eu sou sócio de uma MEI, né, hoje, mas eu não quero simplesmente recolher o valor de um salário mínimo para eu me aposentar no futuro e ficar só com o salário mínimo. Eu tenho que recolher por fora esse valor para que eu consiga ter uma aposentadoria melhor. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso. Parece uma coisa muito remota quando a gente abre uma empresa. Parece assim, não, mas assim, eu vou pagar o mínimo possível porque o meu faturamento é pequeno. Esse planejamento, e quando eu falo de planejamento, ele envolve todo o planejamento pessoal e empresarial. Esse planejamento envolve que você é muito novo hoje, você é muito jovem, você vai abrir uma MEI, mas você precisa pensar que você vai se aposentar no futuro e as suas contribuições vão incidir no cálculo da tua aposentadoria. Então, eu preciso tomar muito cuidado com todo esse planejamento, porque apesar de na empresa do MEI eu ter um recolhimento, eu já pago por isso, eu pago sobre um salário mínimo. Eu tenho direito a salário maternidade? Tem, sobre um salário mínimo. Eu tenho direito a benefício de afastamento por trabalho? Tem, sobre um salário mínimo. Então, se eu quero ter mais benefício, eu também preciso pagar por mais benefícios. Então, esse planejamento é importante. Na empresa do Simples é igual. Eu tenho obrigatoriedade de ter um prolabore, que seja o mínimo. Se for o mínimo, eu estou pagando pelo mínimo, os benefícios são sobre o mínimo. Se eu tenho um prolabore de um valor maior, o valor pelo teto, então eu pago sobre o teto e vou ter o benefício sobre o teto. Então, os benefícios que vão ser atrelados a isso, e benefício de prolabore é o mesmo benefício de qualquer salariado, então se eu ficar grávida e eu tiver um afastamento de 4 meses, eu tenho direito? Tenho, mas eu tenho sobre o que eu paguei. Se eu paguei um salário mínimo, eu tenho direito no salário mínimo. Se eu paguei sobre o teto, eu tenho direito ao teto. Então, é esse planejamento que a gente não faz, que a maioria das pessoas não fazem, ele é importante quando você tem uma empresa também. Por isso que eu te perguntei, eu imagino que seja importante e imagino que poucas pessoas fazem mesmo. Poucas pessoas fazem, elas não pensam nessas possibilidades. E você tem direito, desde que
você tem direito desde que você também pague para a contribuição para o INSS. Você trabalha com várias empresas e negócios digitais e agora com a crise, muita gente está indo para esse lado para não ter uma despesa fixa. Quais são os negócios do momento? Treinamento virtual, porque antes o treinamento era presencial, então eu tenho também diversos clientes com treinamento, e agora você tem muito treinamento virtual. A quantidade de empresas que tem aberto de treinamento, de cursos, uma vez que está todo mundo em casa, né? Esse tem sido a grande procura no momento de se fazer treinamentos virtuais. Esse é o que mais tem aparecido no momento. Falando sobre as pessoas que começam os negócios informais e começam com amigos, fazendo um Instagram ou fazendo um site com amigos, essa parte de formalização da sociedade é com um contador ou é com um advogado? Então, todo contrato social, né? Todo contrato entre amigos, o contrato que vai fornecer para a empresa, ele é de competência do advogado. O contador faz o modelo básico de contrato. Só que quando você fala de casos específicos, de direitos específicos entre os donos da empresa, de cláusulas específicas para que você consiga blindar o seu patrimônio, isso é feito com o advogado, isso não é feito com o contador. Então, normalmente, todo escritório de contabilidade ele tem uma parceria com o advogado, que é quem faz e quem pode orientar as pessoas a fazerem, a utilizarem as cláusulas. Porque cada contrato social, apesar de a gente ter um modelo da junta comercial, cada contrato social e cada empresa, ela é diferente. Então, se você não estudar isso antes de você abrir e colocar no teu contrato social todas as atividades corretas, todas as informações corretas e todas as classificações corretas, você pode ter problema depois numa dissolução, numa eventual briga entre sócios. A gente já viu casos em que a cláusula contratual não estava no contrato social, porque não é no padrão, não entra no padrão, e a pessoa quer sair da sociedade e a sociedade simplesmente se acaba, né? A empresa se acaba. Isso causa problemas muito sérios para quando você tem uma empresa em crescimento. Então, isso tem que tomar muito cuidado antes de você abrir uma empresa. De novo, tem que planejar. Bom, Liliane, obrigada. Várias das minhas dúvidas foram esclarecidas. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho também das dúvidas dos ouvintes. Eu vou te pedir de novo, só para repetir teu nome, se você tiver contato ou Instagram ou contato de e-mail que você queira deixar para as pessoas falarem com você. Mas também pode contatar a gente através do nosso Instagram. A gente encaminha para a Liliane qualquer uma das suas perguntas, dúvidas, tá? E, de novo, muito obrigada pela tua participação. Acho que a gente ajudou muitas dúvidas de leitores e eu espero que a gente possa voltar a conversar em breve. Obrigada. Legal, obrigada pela participação. Meu nome é Liliane Segura, eu sou da Open Book, o meu Instagram é opbobr e o meu e-mail, quem quiser contatar, liliane@opbo.com.br. Obrigada. E a gente agradece a realização desse podcast aos nossos apoiadores e patrocinadores, que oferecem descontos e promoções especiais a todos os nossos ouvintes e leitores. Basta mencionar o código MPM. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr. A Ester Vinhos, com a venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Eles estão no www.estervinhos.com.br. E também a MPM Trips e Longe Perto para montar a sua viagem. Se quiser mais detalhes, manda um e-mail pra gente, viagensmpm@gmail.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!